que começa. A gente está entrando numa nova fase. Todo mês eu procuro temas que tenham a ver, né? E é importante vocês entenderem que tudo é construído para ajudar vocês a evoluírem dentro de si mesmos. Muitas vezes a gente faz um acompanhamento terapêutico e vê alguns benefícios por um lado e às vezes desiste por outro. Então a gente aqui vai trabalhar exatamente com esse acesso a essa energia que não é descarregada no dia a dia. Como assim, Fátima? A gente vai trabalhar com energia quântica, cósmica? Não. Quando a gente vai estudar lá Freud, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que através do processo terapêutico, onde a pessoa comunica o que está acontecendo com ela, existe uma descarga. Então, quem aqui já se viu assim em uma situação de alívio por ter falado algo para alguém? Às vezes não era nem seu terapeuta, era sua amiga, às vezes você jogou tudo em cima de uma pessoa porque você não conseguiu segurar. Então, dentro desse todo esse processo, quando a gente começa a entender que existe uma necessidade natural de alívio e descarga energética, a gente vai construindo formas de se relacionar. Só que nem sempre essas descargas elas são direcionadas com o sentido de fazer com que a gente resolva algo. Às vezes a gente vai criar máscaras que vão impedir a gente de se relacionar de uma forma positiva no mundo. Então, ou seja, se a gente não existe um processo terapêutico, não existe um processo de autoconhecimento, não existe um processo onde eu entendo como eu amo, como eu sou amado e se eu me sinto livre para amar as pessoas, eu posso recalcar isso, né? Eu posso botar isso no meu inconsciente de uma forma que eu não consiga acessar. Então, hoje, quando a gente começa a compreender um pouco mais, a gente vai acessar algumas feridas emocionais. E a proposta é falar um pouco dessa ferida emocional que a gente vai tratar aqui hoje, com base no que as pessoas, alguns especialistas falam por aí, né? Alguns livros, inclusive, eu vou poder indicar para vocês, mas o objetivo aqui é o quê? É a constelação familiar, é trabalhar a gente num nível mais profundo, num nível do nosso corpo, um nível mais inconsciente, para que a gente acesse isso. Então, eu vou explicar para vocês hoje a nossa ferida do dia. Hoje é dia da gente mover as rejeições. Então, você vai entender como ela é construída, por que que você agora vai usar a palavra rejeição quando você se referir a um genitor específico, porque você já aprendeu, e nós vamos acessar uma ferida de rejeição com esse genitor, né, com essa pessoa, para que a gente a cure dentro da gente através da constelação familiar, tá bom? Então, cada um vai ter a oportunidade de, no final, acessar uma dor, entrar em contato com ela e buscar liberar. E eu abro para perguntas. Então, hoje, quando a gente começa a compreender mais as feridas emocionais que nós costumamos carregar, a gente começa a descobrir o quê? Que a gente precisa de um amadurecimento. Que a gente começa a descobrir, conforme a gente vai se conhecendo, que existem percepções que nos acompanham. Mas essas percepções, essas reações, essas situações, esses comportamentos, elas são adotadas pelo nosso inconsciente familiar. Elas são formas que a gente encontra de procurar satisfazer uma necessidade do nosso sistema familiar, mesmo que a gente não perceba. Então, muitas vezes, a gente vai buscar uma função dentro de nós que supra algo, supra uma dor. E não existe uma regra. Ah, essa rejeição acontece com isso, por causa disso. Eu me sinto assim por conta daquilo. Não existe uma regra. O que a gente pode ver é que nós começamos a desenvolver uma certa aptidão para enxergar a nossa vida de uma determinada maneira. Quem tem irmão consegue perceber isso muito mais fácil, né? Às vezes você percebe algo da sua mãe que seu irmão não percebe, ou às vezes ele diz algo que você não percebe. Só um minutinho aqui. Então, o que que acontece com a gente quando a gente chega
dentro da nossa família. A gente começa a enxergar as coisas baseado na nossa experiência pessoal, baseado nas nossas construções mentais, também nos nossos julgamentos. E muitas vezes nós ficamos na dor com medo e uma tentativa de afastar dos nossos pais. Muitas vezes a gente fica na dor, principalmente na rejeição, na tentativa de nos afastarmos dos nossos pais. E assim a gente vai construindo um sistema pessoal de reviver essa dor inicial ao longo da vida. Então, pode ser que eu tenha tido uma rejeição lá no ventre, pode ser que eu tenha tido uma rejeição social, pode ser que eu tenha tido uma rejeição no caráter de fundo moral. E aí eu vou revivendo isso. Então, ao longo da nossa vida, a gente tende a reexperimentar essas dores e a gente vai continuar reexperimentando isso até que a gente cure. Por que isso? Porque isso faz parte do nosso sistema, isso faz parte do nosso dia a dia. Se eu disser para você que você, na minha casa, você tem que entrar e tirar o sapato, e você vem aqui todos os dias, você não vai questionar, você simplesmente vai tirar o sapato, não é mesmo? Se eu vou na casa da Pamela, e a Pamela, para você entrar, você tem que beber um chazinho. Toda vez que eu for lá, eu já... Não, mas lá tem aquele chazinho que ela serve na entrada, né? Tem aquele chazinho que ela serve. Se eu for na casa da Carla tem 3 cachorros, né, Carla? Eu já sei que é assim. Só que eu sei de conviver com a Carla. Agora você imagina aquilo que você não percebe e que você já faz, porque é assim. Por exemplo, agora não falando ainda de rejeição, mas falando daquilo que vem na nossa família. É normal abrir a carteira e rir e falar: ah, nossa, que engraçado, eu não tenho dinheiro na carteira. Eu não acho graça nenhuma, mas algumas pessoas ficam rindo disso. Mas naquela família é divertido estar com dificuldades. Ah, é uma tentativa de amenizar, pode ser uma forma de tentar lidar com aquilo com facilidade. Digam o que quiser. Para mim, não é normal e não é divertido. É sério? Está se referindo ao sustento das famílias e das pessoas. Para mim. Então, quantas vezes nós entramos em conflito com as pessoas? Só que hoje nós vamos olhar para uma dor emocional que é muito frequente e atinge a todo mundo em maior e menor grau. Todas as pessoas já se sentiram rejeitadas de alguma forma, se não viram alguém do seu sistema ou tiveram parceiros rejeitados ou ajudaram a construir isso nos filhos, o que é uma ótima oportunidade de você curar. Mas para a gente aprender a identificar como a rejeição, né? O que é a rejeição, como ela é construída, a gente precisa primeiro compreender de onde ela vem. Quem aqui já se sentiu rejeitada? Então a gente começa essa jornada com essa ferida muito profunda, sabendo que ela se passa dentro do nosso íntimo. E as pessoas que se sentem rejeitadas, em algum momento, elas tiveram dificuldades de quê? Em se conectar com a vida, em compreender o seu direito de existir, o seu pertencimento. Alguém aqui já perguntou se não sei para que eu nasci?
Se eu morresse hoje, a minha família não ia nem sentir falta? Quando eu era criança, eu falei isso. Hoje eu sei que não. Mas naquela época, vou fugir de casa e ninguém vai nem saber, né? Vou ficar aqui escondidinho e ninguém vai me ver. Nem todos passam por essa dor. Mas se você não passa por essa dor, no final do exercício você pode se conectar com algum ancestral que passou e aí você vai curando isso de uma forma sistêmica dentro do seu sistema familiar, dentro do seu ambiente, do seu campo móvel. Então eu vou falar aqui um pouquinho. Ainda no útero, muitas vezes a gente vive o sentimento de rejeição. Por quê? Especialmente se teve abortos antes. Se tiveram bebês falecidos dentro do ventre das mulheres do sistema familiar. Por quê? Porque teve alguém ali e aquela pessoa talvez não tenha saído. E a mãe sabe. Então, essa é uma marca muito comum em pessoas que foram nascidas entre natimortos e depois de bebês abortados, bebês abortados naturalmente ou não, ok? A rejeição ela também vai marcar uma camada moral. Qual é a camada moral? É quando as crianças são indesejadas. Por exemplo, a mãe está grávida e a família não quer. Ou a mãe está grávida e ela não quer. Ou a mãe está grávida e o pai não quer. Sabe aquelas pessoas que às vezes mulheres que engravidaram sem estarem casadas antigamente? Ou então mulheres que engravidaram de homens casados? A rejeição também costuma estar presente quando você quer um filho, menino, e nasce uma menina. Eu recebo muitas pessoas que querem um filho, um homem, e vem uma mulher, ou vice-versa. E aí essa criança fica tentando agradar. E ao invés do pai ou da mãe virar para essa criança e falar: eu amo você, eu gosto de você e eu quero você como você é, elas não dão mais essa atenção para a criança. Então a criança fica ali perdida, querendo agradar. E muitas vezes elas vão migrar o quê? Para uma. Vocês talvez hoje eu sou muito sobre polaridade, né? Eu particularmente não sou a super fã da polaridade, porque nós temos o pai e a mãe dentro da gente. Mas nós podemos ver que os filhos que são dos sexos que não foram os escolhidos inicialmente, as preferências, eles tentam cumprir esse papel. Então, tudo que a gente... Quando você vê uma pessoa que ela quer, começa inicialmente... Dentro da vida delas, elas sentem que elas não podem pertencer, quais vão ser os sintomas? A não existência. Dentro da barriga acontece um fato muito interessante com as crianças que se sentem rejeitadas. Agora, presta atenção, por que eu falei se sentem rejeitadas? Porque nem sempre os pais rejeitaram, mas ela se sentiu. Cordão umbilical enrolado, uma tentativa de não vir à vida. Medo de morrer. Síndrome do pânico para as pessoas quando ficam mais velhas. Quem já sofreu de síndrome do pânico? Medo de existir, medo de morrer. Então, a sensação inicial da pessoa que tem um senso forte de rejeição é uma tentativa de desaparecer, de sumir, não ser visto, não chamar atenção. Sabe aquela pessoa que quer entrar, a saia francesa, né? Aquela pessoa que prefere ficar quietinha, que não abre a boca dentro de grupos? Sempre isso? Não, mas muitas vezes, tá? Algumas pessoas não gostam de falar. Mas essas pessoas não falam. Quem é que tem medo de falar em público? Esse é o medo número 1 da humanidade. Vocês sabiam disso? Que ele supera o medo de morrer? Por isso que a rejeição e o abandono que a gente vai ver na próxima é tão importante, porque ela tem medo de ser rejeitada.
Ela tem medo de ser excluída, de ser afastada, largada, recusada, repelida, de não quererem ela e aquilo que ela tem para dar. Eu vou repetir. Tem medo de ser rejeitada ou rejeitado, excluído ou excluída. A pessoa tem medo de que se afastem dela, que larguem ela, recusem ela, tenham repulsa, não querem. Quando eu falo isso, onde no corpo você sente? Começa por aí. Onde a rejeição está habitando no seu corpo? O que acontece agora no seu corpo? Onde está presente na sua memória celular? Vou repetir. A rejeição significa muitas vezes, entre em contato com o corpo agora. Medo da pessoa ser rejeitada, excluída, afastada, largada, recusada, repelida. Não querem ela. Como você anda no mundo se essa parte sua do seu corpo se sente rejeitada? E se dentro de você existir uma parte rejeitada por você e ou pelos outros? Isso, entre em contato com essa parte. Onde está a rejeição? Aquela parte que precisa fazer tudo certo ou não tem o direito de pertencer, que acredita que foi trocada, que acredita que foi excluída. A parte desprezada. A parte que não é aceita realmente como é. As mulheres precisam colocar na frente a mãe. E os homens colocar na frente o pai. A rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, mulheres, olhem para as mães de vocês. Homens, olhem para os pais de vocês. Onde foi que você não se achou bom o suficiente? Onde está associado a solidão interna? A parte que não quer viver perto do ambiente familiar. Entre em contato com essa parte e olhe para sua mãe na sua frente. Homens para o pai. E diga a ela: eu também, mamãe. Rejeito no meu corpo
assim como você rejeita no seu. Aqui nessa parte, mamãe, é difícil para mim me sentir amada. Aqui nessa parte, eu corro o risco de ser criticada. Coloca atrás da mamãe a vovó para mulheres e homens, coloca o vô paterno para os homens. Aqui nessa parte, eu não ouso pedir favores. Aqui nessa parte, eu me sinto desvalorizada. Igual a vocês. E as mulheres coloquem uma linhagem de mulheres atrás, do lado da mãe, e os homens coloquem uma linhagem de homens do lado do pai. Coloque a mão na parte incompreendida do seu corpo. E diga essa parte: eu procurei fugir da realidade. Eu procurei não lidar com os meus sentimentos em relação a você. Eu quis evitar o confronto. E precisei amadurecer rápido aí. E diga a essa parte do seu corpo: eu sei. Aquilo que ela tenta te dizer, diga a ela: agora eu sei. Eu fui muito dura com você. Você me lembrava um sofrimento do meu sistema familiar. Eu estava convencido que ninguém notaria a minha dor. Mas eu notei esse tempo todo. E eu paro de rejeitar você dentro de mim, mamãe. O papai para os homens. Aqui nessa parte onde dói, você estava excluída, mamãe. Ou você estava excluído, papai.
E eu não sei qual foi a idade que isso começou, mas vá para ela. Você também não precisa saber. Vá um pouco antes. Feche os olhos. Bem pequeno, bem pequena. E agora a mamãe faz um carinho aí para as mulheres. E o pai faz um carinho para os homens. E se for uma parte que você não quer que ela toque ou que ele toque, eles podem dizer: que bonito, eu já vi. Muito bonito, meu filho. Muito bonito, minha filha. Agora você pode guardar isso com carinho. E deixe que todas as mulheres do seu sistema familiar olhem para essa parte sua. Se você for mulher. E se for homem, deixe que todos os homens do seu sistema familiar olhem para essa parte sua. E você pode ver todos aqueles que também estavam com essa parte travada e eles dizem a você: eu também. E verifica se tem um deles lá atrás, o delas que diz: isso é meu. Agora eu fico com isso. Quem tiver com vontade de fechar os olhos, pode fechar. E se ainda estiver dolorido, vá para essa parte do corpo e diga para essa parte, para o seu íntimo: eu sei. Isso, eu sei. Concorde com isso. Eu sei. Todos bem? O que é importante a gente ver sobre rejeição é que é sempre vivido com um genitor do mesmo sexo. Opa, update. É sempre vivido com um genitor do mesmo sexo. Então, a rejeição, segundo a Lise Bourban, depois eu vou mostrar o livro para vocês no final, para vocês lerem, quem quiser.
ela é um pouco espiritualista, ela fala de vidas passadas, que não é a minha linha. E quem não acredita não precisa ler. Mas algumas pessoas podem ficar interessadas. E aí ela separou e ela disse que essa rejeição, ela é sempre vivida com o genitor do mesmo sexo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela se sente rejeitada no útero, não é abandono, tá? Abandono, traição são revidos de outras formas. Então, alguns são com o mesmo genitor, outro é com o genitor do sexo oposto, e a gente vai aprender isso, para a gente não falar o quê? Ah, eu tô com sentimento de rejeição pelo meu pai. Bom, de acordo com os sintomas de rejeição, as experiências e estudos, a rejeição de uma mulher só pode ser vivida com a mãe, e de um homem só pode ser vivida com o pai. Isso fica bom para a gente trabalhar quando a gente vai nessa linha dela. Não estou dizendo que isso seja 100%. Ela é psicóloga, ela fez um trabalho sobre isso, que seja só dessa forma para todo mundo. Mas a gente está seguindo essa linha. Por quê? Porque vai ser mais fácil para a gente liberar uma dor. Se alguém lembrou de alguma questão com a mãe que ficou marcado, pode falar aqui que eu vou abrir para perguntas. Mas lembrem-se disso. Então, a pessoa que é rejeitada, ela quer excluir, não quer falar, ela quer sumir, quis fugir, não se sente valiosa, tem dificuldade de pertencer à família, ok? Muitas vezes, nesse livro, ele vai falar da característica física. Não sei se alguém já estudou, tem algumas pessoas que estudam a análise do caráter. A análise do caráter é toda baseada nesse livro de Wilhelm Reich. É um livro bem pesadinho, gente. Mas ele é para psicanálise. Quem tiver interesse, eu posso mostrar para vocês. O que é importante a gente ver aqui? Por que que a gente... Meu coração ficou acelerado. A gente vai falar sobre isso. Para vocês não acharem que essas coisas caem do céu. Eu conduzo os exercícios sistêmicos com base em estudos de terapia, de teoria psicanalítica, de teoria reichiana, constelação familiar. Então, é uma forma de vocês acessarem aquilo que é exposto ao mundo num fragmento, porque vocês podem fazer terapia e devem, tá? Pelo contrário, acho que todo constelador deveria incentivar a terapia, todo terapeuta, psicólogo deveria incentivar a constelação, ao meu ver e ao meu estudo, para que vocês não caiam nesse lugar de achar que é espiritualístico, né? Que, oh, meu Deus, eu vim aqui falar. Não, é tudo com base em estudos. Nesse caso, a gente está estudando, deixa eu ver se eu acho a luz. Esse aqui é um livro bem bom de ler, achei. A gente vai falar sobre ele, das 5 feridas emocionais. Então, eu ia mostrar no final, mas eu posso mostrar hoje, não tem problema nenhum. Quem quiser comprar, eu posso botar o link para vocês ali, quem quiser. Esse livro, ele vai falar primeiro da rejeição, na ordem que a gente vai fazer. Só que, junto com ele, eu uno um pouco da teoria psicanalítica e a constelação familiar para vocês liberarem no íntimo de vocês, porque você lê esse livro e acha muito interessante. Ah, legal, sei de tudo, mas não sei resolver. Mas não sei resolver, porque aqui não ensina você a olhar para dentro disso, tá? A gente já vai abrir para perguntas. Então, entendam isso. Ah, Fátima, preciso ler. Gente, se você não trabalha com isso, você vai ler o quê? Para entender que a pessoa tende a ser magrinha se ela é rejeitada? Eu tenho feridas de rejeição e não sou magrinha, mas eu era muito magrinha na infância, entende? Às vezes a pessoa ela foi uma fase, depois ela mascarou essa rejeição com uma compulsão, também é possível. Então, o que eu preciso saber sobre rejeição é que ela pode ser vivida antes do parto, ela pode ser vivida num nível social, moral, comportamental, social. Minha mãe não era casada, estava grávida, então todos, rejeitaram ela. Ou tem uma questão muito comum de rejeição, que é quando alguém está noivo ou noiva e engravida de outro e casa com outro. Então, existe uma rejeição moral ali que a mãe absorve e passa para o filho. Então, isso pode passar para vocês, ou pode ter vivido, vocês podem ter vivido isso em algum nível dentro do seu sistema familiar. A rejeição por sexo, rejeição por classe social, né? A sua mãe passou por uma rejeição e aí você reviveu isso com ela. Ela, de repente, falou uma coisa que você não gostou e você começou a rejeitá-la dali.
Agora, ótimo, Fátima, você fez isso, mas no dia a dia eu vou descobrir um monte de coisas, vai vir um monte de situações da minha mãe que eu vou me sentir rejeitada. O que que eu preciso fazer para isso? A cura é parar de rejeitar na mãe aquilo que você rejeita em você. Então, no momento que ela fala algo que não entrou bem para você, você também está rejeitando o que ela está dizendo. E aí você tentar ressignificar aquilo vai fazer total diferença. Então, de repente, a sua mãe virou e falou assim: "Ah, você é burra", por exemplo. Se você compreender que ela estava querendo que você fosse melhor na escola, mas ela disse isso numa frase que talvez te machuque até hoje, mas se você entender que ela usou essa frase porque ela não tinha consciência de dizer: "Eu queria que você fosse bem na escola". Isso é um exemplo possível. Então, peguem os exemplos em que vocês se sentiram rejeitados pelas mães de vocês e tentem entender o que está por trás. Porque às vezes a gente fica no ego, né? Nossa, ela me disse isso, ela me disse isso, me disse isso. E é claro, porque aquilo marcou, aquilo feriu, aquilo doeu, aquilo fez um registro de memória celular dentro de nós. Mas nesse dia, o que que eu fiz? Eu rejeitei uma parte minha porque eu rejeitei algo dela. Como ela foi capaz de dizer isso, como ela foi capaz de fazer isso. Isso também é uma forma de eu julgar e rejeitar essa minha mãe. Então eu começo a encontrar a cura no dia a dia da rejeição quando eu começo a compreender como é que eu posso desenvolver uma habilidade de olhar com outros olhos para aquilo que eu rejeito nela. Então essa é a tarefinha de vocês que com certeza vai dar um trabalhão, foi tarefinha para vocês. Vai dar um trabalhão para vocês, mas o objetivo é qual? A partir de hoje, vocês vão começar a ter memórias. Durante esse mês, vocês podem não ter memórias amanhã, mas vocês podem ter memórias na quinta, na sexta, alguma memória da infância, e talvez você nem faça ideia que ela exista dentro de você. Talvez você tenha uma memória uterina, talvez você durma demais hoje, durma bem, pesado, porque você começou a curar. E olhar para essa parte aí que estava negligenciada. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu já vi que algumas pessoas fizeram umas perguntas aqui no chat. Eu vivia com amidalite, fiquei com a garganta fechada e doendo, tive uma fase na infância de muita amidalite, na vida adulta já tive câncer na tireoide. Ana Paula. E o que que aconteceu, Ana Paula? Você tá bem agora? Tudo bem. Bom. Quem quer compartilhar? Eunice, Eu quero. fala. Sabe, eu sempre tive a saúde perfeita, e tenho até hoje. Nunca tive problema. Estou sempre bem, estou sempre bem. Mas logo que minha mãe morreu de infarto. Meu coração começou a ficar acelerado. Acelerado, acelerado. E fui consultar, disseram que era estresse. Um outro disseram que era estresse, que era do trabalho, que eu trabalhava 60, 70 horas. Mas não, porque o trabalho sempre foi uma delícia para mim. Nas escolas, no CMEI, eu era coordenador do CMEI, professor de matemática. Daí, eu sei que no quarto médio, ninguém dizia todo mundo dizia que era estresse, os médicos. Aí fiz um ecocardiograma, e daí lá deu que meu coração estava 10%. E difícil, tive que tomar remédio durante 1 ano e 2 meses. E sarou. Daí agora faz uns 3 anos. Põe a mão no seu coração. Eu coloquei. Falou, eu gente, sei. aqui, aqui, direito, esquerdo.
Gente, não tinha nada no corpo, mas meu coração, meu Deus, sabe, uma coisa irreal. E depois, até que foi acalmando. Eu sei. Pois é, aconteceu isso. Eu sei. E justamente nos últimos 40 dias, eu não conversei com a minha mãe. Coloca a sua mãe na sua frente. Olha para ela. Isso. Pode fazer barulho, tá? Vocês estão vendo que ela não faz barulho? Pode fazer. Isso. Respira. Querida mamãe. Fala, querida mamãe. Querida mamãe. Obrigada. Obrigada. Agora eu coloco você no meu coração. E vou conversar com você todos os dias. Dentro do meu coração. Coloca a mão no seu coração. Você está aqui, mamãe. Você está aqui. Junto comigo. Junto comigo. Todos os dias. Obrigada. Obrigada. Um só. Ela ouve. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Fátima. Obrigada mesmo. Até calor, viu? A gente pode falar com a nossa mãe, nosso pai, mesmo falecido, todos os dias. São os dois aqui. E não tem 50% não. É uma mistura única dos dois. Não tem dividido 50%. É uma coisa nova que eles fizeram. Aliás, é favorável parar de dizer por aí que você é 50% um, 50% outro. Porque 50%, 50%, eles estão o quê? Separados. Você é 100% os dois juntos. Numa coisa completamente diferente deles separados. E vocês já sentiram o efeito de eu falar isso. No corpo eles ficam inteiros. Você é 100% os dois. Combinado? Também não vai chegar lá no blog da amiga e falar, você é 50%, não pode falar isso, não são professoras dela, né? Deixa isso. Deixa isso. A gente não é professor de constelação familiar daquela pessoa. Mesmo que amanhã você dê aula, você não tem o direito de chegar lá, tá tudo errado, isso aqui que você botou.
Ficar no seu lugar. É favorável. Alguém mais quer compartilhar? Oi. Ah. Eu falei aí, mas assim, com a questão, eu sempre sinto muito essa parte daqui, né, do pescoço, da garganta fechando, às vezes uma certa pressão, assim. E aí eu lembro que tive muita amidalite quando era pequena, muito. Uma fase Quantos anos assim, você tinha? eu não sei, mas eu era bem pequena, sei lá, por volta de 8, 9, 10, uma coisa assim. E Era, aconteceu? recor era recorrente. Você lembra do que aconteceu? Não sei, meus pais sempre brigaram muito, né? E assim, eu sou mais velha de mais dois irmãos, então minha mãe sempre teve a vida meio corrida. Aí eu não sei se foram nascendo meus irmãos e eu não sei. É favorável, no seu caso, fazer em grupo. Bom? Uhum. Porque você não sabe a idade, você falou 3, e você não sabe o episódio. E não precisa saber, mas vai ser mais fácil se a gente fizer em grupo, Ok. tá? Uhum. Mas coloca a mão na sua garganta. Olha para os médicos que você foi. E você vai dizer uma coisa para eles. Diz para o médico, você não sabe de onde isso veio. Eu sei. Eu sei. Me vem a cena de um homem segurando os antebraços de uma mulher. Mas a gente vai deixar isso aqui. Se for essa cena, já vai fazer efeito. Tá bom? Ok, tá bom, obrigada. A cena foi uma pessoa segurando os antebraços, os dois. Faz sentido para você? Faz. Então, nós aprendemos hoje que nós rejeitamos algo na nossa mãe para as mulheres e algo no nosso pai para os homens, quando nós rejeitamos algo dentro de nós. O caminho de volta é, no momento que eu rejeito algo em mim, eu estou rejeitando nesse genitor do mesmo sexo. O movimento é fazer um esforço que nem sempre a gente vai conseguir. Eu não estou falando para vocês que vai ser fácil, mas se eu rejeito algo em mim, eu rejeito isso na minha mãe, para as mulheres, e eu rejeito isso no meu pai, para os homens. Então, tentar buscar uma outra ressignificância no seu íntimo para essa situação. Então, se você lembrar de alguma situação, você pode compartilhar no grupo, você pode compartilhar no nosso grupo do Facebook. Eu vendo, eu posso responder, não tem problema nenhum. Mas o mais importante, você pode pedir ajuda. Gente, aconteceu isso comigo e com a minha mãe. Alguém aqui pode me ajudar? Eu não consigo ressignificar sozinha. Alguém quer dar sugestões? A gente tem pessoas aqui que podem, talvez num outro campo, dar sugestões de como você pode ver, mas você não precisa pegar. O que não pode? Criticar, brigar, falar que está errado, né? Que a pessoa está errada, dá sugestões assim. E se nesse momento a pessoa estivesse pensando sobre aquilo outro? E deixa, não é para ficar insistindo. É só para trazer possibilidades para o colega. Isso você pode trazer aqui. Combinado? Então vamos para a nossa picture de hoje, porque semana que vem é o quê, gente? Abandono?
Abandono. Ninguém mais vai se sentir abandonado aqui. Então, vamos sorrir. Mostrar os dentes. Agora é difícil, né? Tô chorando aqui a tarde toda, Fátima. Fiquei chorando 2 horas, você quer que eu fique mostrando os dentes, né? Não tem problema, gente. Semana que vem a gente vai olhar o abandono. Esse já é, se eu não me engano, o abandono é com o pai já. Então, vamos lá. Sorrindo. Ó, nossa academia Constela Amor. Todo mundo aqui felicíssimo. A gente acabou de olhar sentimentos de rejeição. Vou salvar aqui, mandar para vocês. Pronto. Vocês não se assustem se vocês lembrarem durante a semana sobre esses fatos. Combinado? Então, assim, saiba que é importante que vocês levem isso adiante, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fátima, Oi? é, eu lembro que a minha mãe falava assim, que enjoava direto e tinha que baixar o hospital para tomar a injeção na veia para parar de vomitar. Isso é uma rejeição? Eu queria saber assim, porque eu ouço várias mulheres falando isso, e aí o pessoal fala, está rejeitando a criança, enfim. Eu tenho a questão da amidalite, que ela falou aí, eu tenho a questão da amidalite desde muito novinha, e um pânico, um medo de escuro, assim, que era muito acentuado, ao ponto de, se acabasse a luz da rua e eu estivesse dormindo, eu já acordava desesperado. Então, assim, isso está ligado a um sentimento de rejeição? É possível que tenha sido passado de geração em geração. E a sua mãe não consegue rejeitar aquele... Não é nem a criança. Aham. Não é só a criança. Às vezes a mãe não rejeita a criança. Ela tem medos. Quem é que tem filho e ficou com medo? Né? Quem é que nunca ficou grávida, nunca ficou apavorada? As mães têm esse medo. Tem medo de perder, tem medo de passar mal, tem medo de não cuidar. É um medo que as mães têm. Isso passa para a criança. Nós somos humanos. É. Olhe para a sua mãe. Uhum. Olha para ela. Obrigada. 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 Você viu que para você é difícil olhar para ela? É. E o bolo na garganta, né? Que a voz até muda. É engraçado. Não tem graça, não. Não, Não. engraçado é modo de dizer. Tem algo aí, né? Eu disse. Mas aí aqui a gente já não consegue olhar para isso. Mas treina esse olhar para essa mãe. Tá bom? Tá.